Quando a terra encontra o mar. Eu tinha a idade de 16 anos, eu comecei a tocar na noite. A noite paulista são os bares noturnos que se fazem as bandas, tudo mais. Então eu tinha uma voz, né, minha voz é muito forte, comecei a tocar violão, comecei a me envolver com essa coisa da vida noturna, paralelamente estudando, me formando, fazendo meu secundário, e entrei. Então eu entrei na noite, comecei a tocar em bares, comecei a ganhar financeiramente por isso. E quando eu vi, eu estava envolvida num contexto de pessoas de muito dinheiro. Eu na época tinha 18, 19 anos de idade, era 40, 50 quilos mais magra do que eu sou hoje, né? Eu era uma moça muito bonita. E me envolvi com as drogas, porque 90% dos músicos, eles usam droga. Começa com a maconha, isso é uma realidade. A minha geração, hoje com 46 anos, ela não trazia o êxtase, o crack. Então vinha a maconha e a cocaína injetável na veia. Então eu nunca usei a injetável em veia, mas eu eu era uma consumidora de cocaína. E essa brincadeira, como dizem alguns relatos, como a gente vê em alguns filmes, em histórias, ela realmente começa com uma brincadeira, é uma curtição, é como se tomar mais uma, né? Vamos tomar mais uma cerveja, tomar mais um copo de vinho. A cocaína também tem essa função, é mais um, mais um, mais um. Quando eu vi, eu já era uma dependente química. Tudo aquilo que eu ganhava, eu consumia com a droga. Tudo aquilo que eu poderia ter em projetos, na época era de gravar um CD, na época não era nem CD, era LP, fita cassete. No final da noite gerava na droga, porque a droga, o consumo dela é algo incontrolável. Quanto mais você utiliza, mais você quer. E aquilo foi começando a me trazer uma grande depressão, né? Porque o jovem, quando se envolve com a droga, ele se afasta da família, ele traz problemas sérios, eu me tornei uma mulher agressiva, me tornei uma pessoa malcriada, né? Com o contexto, meu pai e minha mãe querendo, todo pai e mãe, você sabe que é o melhor para um filho. Então eu não dormia mais em casa, saía, falava que ia voltar, voltava depois de 2 dias. E em função não da prostituição, da droga, porque existem mulheres que vão dentro da droga para a prostituição. Graças a Deus, eu falo que Deus foi muito fiel e me guardou nessa área. Não precisava disso, não queria isso, mas era o envolvimento com pessoas que daí você tem um grupo de pessoas. Ninguém usa droga sozinho. Mas eu cheguei nesse fundo de poço a começar a utilizar drogas sozinha. E foi onde eu tive a primeira overdose. Aquilo me assustou muito, eu estava sozinha no meu quarto. Depois eu tive uma segunda, depois de um tempo. E aí eu conheci um moço, comecei a namorar com ele. E esse moço falou, acho que é bom você procurar algo espiritual, você precisa. E eu senti um vazio muito grande dentro de mim e algo que eu achava que a droga vinha preenchendo. E ele me levou até uma igreja evangélica e ali realmente eu fui muito tocada pela presença de Deus naquele lugar. E escutei um testemunho nesse domingo que eu entrei nessa igreja de mais de 3.000 pessoas em São Paulo. E escutei um testemunho parecido com a vida que eu estava levando. E eu descobri que eu não era a única pessoa. E que pessoas como eu também tinham tido coragem de chegar diante de uma igreja, de um pastor, de uma multidão e dizer, eu preciso de ajuda porque eu sou viciada. O impacto foi instantâneo. Eu tive um choro como nunca tinha tido na minha vida. Dentro da igreja, quando começou a cantar um louvor que dizia que eu poderia, sobre liberdade, sobre que nós éramos livres em Deus para viver o melhor dessa terra. E a música dizia que nós éramos livres em Deus para voar, para ter uma vida, né, para assim que tudo era possível para se você tivesse fé, que você precisaria ter fé, e aquela música foi entrando no meu coração, foi entrando no meu coração. Como eu te disse que eu venho de uma área de música, tinha banda, tudo mais, a música ela toca. A palavra de Deus, ela diz assim, que Deus habita no meio dos louvores. Hoje eu verdadeiramente sei que Ele estava naquele louvor. Então, assim, o impacto de mudança foi assim, eu posso. E eu comecei a me esforçar e comecei a buscar a esse Deus que eu tinha ouvido nesse lugar. Comecei a buscar essa liberdade, essa verdade,
Eu não queria mais mentir. Então meu encontro foi instantâneo, Juliano. Mas aí houve um caminhar, né? Não é assim, não é um passe de mágica, não é fechei e abri os olhos. Mas passei por um processo que a gente chama de libertação de si mesmo, daquilo que é bom. Comecei a definir aquilo que era bom para mim e aquilo que era ruim. Eu não tinha mais necessidade de algumas coisas e comecei a substituir essa necessidade por coisas que me davam prazer, que era a alegria de estar conectada com algo que era bom, que era possível. Então existia essa outra vida, é verdade. Então as pessoas se convertem, elas podem mudar, que bom. Aí eu tive a ajuda de pastor, tive a ajuda de homens e mulheres que hoje são aí líderes de igrejas, que me pegaram no colo, me amaram, né, e me passaram esse amor de Deus, e que é tudo, o amor é tudo. E esse foi o caminho que Deus colocou na minha vida. Tive um grande encontro com Jesus. Hoje, Juliana, eu sou uma missionária há 25 anos, onde eu levo a palavra de Deus. E através desse querer, porque você tem que querer, eu queria mudar de vida, então eu larguei minhas amizades, eu larguei a noite, eu larguei alguns hábitos que eu tinha também, eu tinha que querer. Você precisa querer. A conversão em qualquer área da sua vida, você precisa querer que aconteça. Isso tanto quem é alcoólatra, há casos de pessoas que tem a lascívia, tem o roubo, tem a mentira, tem pessoas que mentem, né? E assim, não tem o pecado, qual é o pecado maior ou menor, é aquilo que você faz diariamente e que te incomoda no teu íntimo, no seu segredo com Deus. Hoje eu louvo a Deus, hoje eu proclamo esse relato que eu estou te dando aos 4 cantos da terra, de que tudo é possível para aquele que crê e quer e dá uma chance, se dar essa chance. O ser humano precisa se dar essa chance. Então aí foi assim, tive muita ajuda e acima de tudo, já que você vai gravar esse depoimento, eu tenho certeza que foi com muito amor que tudo isso aconteceu. Me amaram, me deram amor, pessoas que eu nunca tinha visto. Quando a terra encontra o mar, se dar uma chance, com Edneia Musa, realizado em Caraguatatuba, Brasil, em dezembro de 2011.